Parece que o nosso amigo Lula, ele caiu na real, né? Ele viu que o BRICS realmente não vai ajudar nele nessa questão da soberania, né? Bateu no peito, bravateou, quebrou relações históricas entre Brasil e Estados Unidos. Mas eu não aponto ele o principal fator, né? O principal fator, até pelo que a gente tá vendo em relação, vindo, né? Do próprio Estados Unidos, é o Alexandre de Moraes, a gente vai ver nesse vídeo. Mas a frustração do BRICS bateu forte no Lula e ele viu que não vai pra frente essa história aí. Então, antes de mais nada, já deixa aquele like, quem não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho e seja bem-vindo ao Liberdade em Pauta. Eu me chamo Lucas e vamos para as notícias. Aqui no Estadão, né, o Estadão postou uma coisa interessante. O BRICS é uma miragem. A reação nula à ofensiva tarifária de Trump rasga a fantasia de Lula a respeito do BRICS, que em seu primeiro momento, o grande teste com o bloco econômico, mostrou que, na prática, é cada um por si. E é cada um por si mesmo, né? Eu acho que o Lula, ele tinha na cabeça dele, achando que o BRICS é como se fosse uma União Europeia, né? Mas o BRICS, nenhum desses países que fazem parte desse grupo político, o BRICS é como se fosse um grupo político. É que nem aquele grupo político, né, que se diz de direita, que tem aí, agora eles conseguiram fazer um partido aí, né? Mas na verdade sabe que não é, de direita não tem nada, né? Eles só batem na verdadeira direita, né? Eles são praticamente isso. E os esquerdistas, né, brasileiros e o Lula acreditavam que o BRICS fosse uma União Europeia que realmente defende os seus próprios interesses, né, em conjunto, né, tanto comercial quanto bélico. E isso desanimou, né, tem desanimado não só ele como os próprios esquerdistas, né, eles estão caindo na real. E antes de seguir com essa notícia, vamos entender o que é o BRICS. O próprio Wikipedia, né, explica aqui o que é pra gente. Basta você pesquisar que você vai entender, né? O BRICS é um grupo de países de mercado emergente, o fórum político em relação ao seu desenvolvimento econômico, político e social. Então, até agora, aqui entendemos que ele é um grupo político. Trata-se do acrônimo da língua inglesa, que é geralmente traduzido como os BRICS, ou seja, eles criticam os Estados Unidos, né? Criticam os americanos, mas até a sigla é americana, né? Que é o BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e South Africa, né? O agrupamento começou, né, com 4 países sob o nome de BRIC, que seria todos menos a África do Sul. Aí depois entrou a África do Sul e ficou o South Africa no final, que ficou com S, né, que daí dá o BRICS. BRICS, né, aqueles tijolinho que a gente bate pra quebrar. O grupo, ó, aqui deixa bem claro, não é um bloco econômico, como eu citei antes, não é um bloco econômico que nem a União Europeia, né, que eles são aliados realmente, eles defendem os interesses lá entre os países e também até na questão militar, né? Não tem nada a ver isso aqui com BRICS, né? Ou uma associação de comércio formal, ou seja, todos os países que integram o BRICS, eles não têm obrigação de fazer comércio entre eles. Eles estão ali para debater questões políticas, dar um apoio moral, tipo, dar um tapinha nas costas, né? Passar aquele carinho na cabeça, mas eles não são obrigados, por exemplo, se um país se ferrar, como é o caso do Brasil agora com o tarifaço, a China não tem obrigação nenhuma de defender a soberania do Brasil e também não tem obrigação nenhuma de comprar, né, coisas que os Estados Unidos já não tá comprando mais, entendeu? Para ajudar o Brasil a se manter, entendeu? Ou se o Brasil é invadido pelos Estados Unidos, a China teria que ter a obrigação de defender o Brasil. No BRICS não tem isso, não é uma aliança militar e não é uma aliança comercial. É um grupo político, como eu expliquei, e o Lula, né, ele tá começando a entender isso agora, né? Está vendo que isso é uma miragem, porque ele tem já um mês aí, né, com esse diálogo, né, tanto ele e os petistas e os esquerdistas do país, batendo, né, nos americanos, principalmente Donald Trump, acusando ele de fascista, nazista, exterminador de girafas e entre outras palavras, né? E eles acabaram caindo, então, começando a cair na real, ver que a coisa não é bem assim. O episódio também expôs o isolamento estratégico do Brasil. Em vez de preparar terreno para negociações diretas com Washington, coisa que qualquer presidente democrático ou coisa que qualquer presidente que se preocuparia realmente com o seu país e com a sua população, né, para defender realmente os seus interesses e tentar, né, negociar de forma democrática, o Lula em nenhum momento quis fazer isso e agora ele tá querendo fazer, mas tá com medo do Trump ir lá puxar a orelha dele, né? Igual o Trump fez com Zelensky, né? Ele tem medo de ser até pior. E com certeza seria, né? Algo que algum estadista faria, mesmo diante de antagonismos pessoais. No caso aqui, tipo, um presidente que ama seu país, que realmente está ali porque gosta do seu país e defende sua soberania, ele passaria por qualquer humilhação que seja para ajudar o seu próprio país. Foi o que o Zelensky fez lá quando conversou com Trump e o Lula não está disposto a isso. Lula preferiu acionar um foro incapaz de oferecer respostas concretas, que é o BRICS. O BRICS é só um grupo político, onde tem países ali que participam de cerimônias, de convenções,
para falar sobre política. Apenas isso. Eles não têm obrigação. Em nenhum momento eles assinaram um contrato para ajudar outro país economicamente, para ajudar outro país militarmente. Então, a China, a Rússia, esses países que o Lula quer se segurar, eles nunca vão ajudar o Brasil em nenhuma questão, caso interfira os interesses próprios deles. E a China e a Rússia, eles têm interesses de manter uma certa boa relação com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos pode sancioná-los e pode prejudicá-los. E parece que o Lula ele tá muito frustrado, parece que ele tá começando a cair na real que o BRICS não será a salvação. Essa escolha tem a menos a ver com pragmatismo, mais esclarecedora com a doutrina de Amorim, inspirada no chanceler Facto Celso Amorim, anti-americanismo como princípio, que é o que o Lula tem feito, né? Anti-americanismo, né? A esquerda sempre tem isso, né? De querer ser anti-americano, não sei o quê, mas tá sempre com o seu iPhone, né? E dependência americana, né? Inclusive usa a internet, né? A internet também é americana aqui no Brasil. A aproximação automática com a China e Rússia, né? Tentando usar o BRICS para tentar fazer com que eles ajudem a gente, só que como já tá dito aqui, o BRICS eles não têm obrigação. E é isso, né? O Lula, no caso, o Lula, ele achou que ele seria o líder do BRICS. Ele achou que seria... Ele pensou que seria uma cartinha importante no BRICS. O cara que tá batendo no Trump, chamando de nazista, chamando o judeu de nazista, e que o BRICS ia aplaudir e o BRICS ia fazer de tudo para ajudar aqui o Brasil. Só que a realidade, minha gente, é que o tarifaço chegou, né? E a Taurus aí, ó, já anunciou que a linha de montagem de armas já está indo para os Estados Unidos, gerando desemprego, tá? Isso aqui só da Taurus, tá? Imagina as outras empresas, aquelas terceirizadas, né? Que também necessitam, né? Dessa questão dos americanos, que produz peças, que vão para essas grandes empresas que também vendem para os Estados Unidos, que agora não vão conseguir fazer. Muita gente vai quebrar aí, muita gente vai ficar desempregada, graças ao nosso presidente. Agora vamos para a próxima aqui, o motim da oposição. Alcolumbre sai fortalecido e mais próximo de Lula. Olha só quem diria, né? Tivemos ali a votação dos senadores, né? Conseguimos a maioria para a questão do impeachment do Alexandre de Moraes, mas esse rapaz aqui do meio, ele não quis passar, né? Ele é o presidente do Senado, ele simplesmente não passou, ou seja, ele se tornou uma peça de um criminoso, né? Que está sendo visto pelos Estados Unidos, já que já foi sancionado pela Global Magnitsky Act, né? São violadores de direitos humanos, né? Então o Alexandre de Moraes já é visto como um terrorista, um criminoso, né? E no caso aqui o Davi Alcolumbre, ele se tornou um alvo agora dessa Magnitsky por estar, né, ajudando o Alexandre de Moraes nessa questão, porque não faz nenhum sentido ele ter travado, né, o impeachment, né, do Alexandre de Moraes, já que na Constituição, né, é permitido, né, essa questão de impeachar qualquer juiz se tiver a maioria, e o presidente está travando justamente porque deve ter rabo preso, deve ter algum interesse aí por trás, ou ele tem medo do Alexandre de Moraes, eu não sei qual que é a questão, mas no caso aqui a gente está vendo um grande traidor da pátria, tá? A gente tem que lembrar sempre desse cara aqui. Ele é um dos caras aí que realmente está ajudando a afundar ainda mais o nosso país na questão da ditadura judicial. E por último, para finalizar com chave de ouro o nosso vídeo de hoje de domingo, o vice-secretário do Trump diz que o ministro destruiu a relação Brasil-Estados Unidos. Sem citar Alexandre de Moraes, nominalmente, o Christopher Landau, o número 2 da diplomacia americana, ou seja, a palavra dele tem peso porque ele fala pelos Estados Unidos, pelo governo, né? Afirmou que estão em becos sem saída e fez alerta a outros poderes. E aqui nós temos o vídeo da CNN que a gente vai assistir aqui juntos para tentar entender aí um pouquinho e eu faço uns comentários a seguir. Acusou um ministro do Supremo Tribunal Federal de destruir a relação do país com o Brasil. Christopher Landau não citou diretamente Alexandre de Moraes, que é alvo de sanções dos Estados Unidos. Mesmo assim, ele afirmou que um ministro do STF usurpou o poder e ameaça líderes de outros poderes ou suas famílias com prisão. Autoridades dos Estados Unidos já acusaram Moraes de perseguir o ex-presidente Jair Bolsonaro e liderar uma caça às bruxas. Em publicação nas redes sociais, o vice-secretário de Donald Trump também comentou que os Estados Unidos podem negociar com os poderes executivo e legislativo, mas não com um juiz. Landau acrescentou que os Estados Unidos estão em um beco sem saída. Ainda assim, disse que os Estados Unidos querem retomar a amizade histórica com o Brasil. A CNN tenta contato com o ministro Alexandre de Moraes e aguarda retorno. Provavelmente ele não vai dar retorno nenhum, né? Bom, a gente viu aqui que a moça aí, a jornalista da CNN, falou, né? Que o vice-secretário dos Estados Unidos afirmou, nominalmente, sem citar o Alexandre de Moraes, né? Que o relacionamento historicamente próximo com o Brasil e os Estados Unidos está quebrado, né? Justamente por causa de um juiz. Ou seja, um cara só, uma pessoa só, que não foi eleita, né? Ela foi colocada por alguém lá, e é um juiz.
ele usa, né, do seu poder de juiz como se ele estivesse aplicando a lei, mas na verdade a gente está vendo ao contrário, né, em muitas decisões que ele tem tomado, que causou tudo o que causou, né. Conseguiu destruir uma relação histórica, que é do Brasil e Estados Unidos, e o chefe aqui, o Christopher Landau, ele falou, essa pessoa destruiu o relacionamento historicamente próximo ao Brasil com os Estados Unidos e o Brasil, né. Entre outras coisas, ao tentar aplicar a lei brasileira extraterritorialmente para silenciar indivíduos e empresas em solo americano. Então a coisa está engrossando, né? E vocês estão percebendo também que os Estados Unidos nem cita o Lula. O Lula, na verdade, é que nem eu falo, né? Ele é aquele fantochinho, né? Que o cara põe no braço, vai lá, Lula, fala soberania, soberania. Mas quem mexe os pauzinhos é realmente o establishment, né? E esse cara aí que está sendo citado aqui na notícia, a gente sabe que é um dos que controla aí o nosso regime lulista. O Landau comentou aqui que ainda os Estados Unidos podem negociar com os poderes, né? E ressaltou que da maneira que está, a gente está num beco sem saída. Ou seja, os Estados Unidos quer... eles insistem, né, pra gente consertar isso e voltar a ter, né, aquela relação boa que a gente tinha, mas os Estados Unidos espera que a gente tome as medidas necessárias, que seria impeachar o Alexandre de Moraes. E com certeza os Estados Unidos vai aplicar a lei Magnitsky a todos que ajudarem, né, o ministro do Supremo a burlar, né, a tentar burlar, e todos aqueles que ajudarem, né, a ele se manter nesse poder ditatorial que ele se encontra. Bom, vou ficando com o vídeo por aqui, o vídeo vai ser só isso por enquanto. Tem muito mais coisa pra falar, mas eu queria deixar claro, frisado essa questão do BRICS, né? Que tem muito esquerdista que acha que Alexandre de Moraes pode usar, se não tiver Mastercard e Visa, ele usa o Banco da China. Na verdade não, porque a Magnitsky, como é que eu posso explicar de uma forma mais básica pra essa gente que não entende? Todo banco tem o KYC, né? Que é aquele negócio que tu te filma, né? Pra botar teu rostinho, né? E aquela verificação vai direto pros bancos. E dos bancos vai pro Banco de Dados Mundial. E quem tu acha que controla o banco de dados mundial de registro para sistema bancário e financeiro? É os Estados Unidos. A China também usa esse sistema, tá? Então, caso a China ajude o Alexandre de Moraes, ela pode ser sancionada também com a Global Magnitsky. E vocês acham que a China deixaria de ganhar trilhões em comércio, ter grandes prejuízos por causa de uma pessoa que eles não têm nada que ver? Eles não ajudaram nem o Lula aí, o Lula pedindo aí, chorando ali, ajoelhando, beijando os pés ali, e não adiantou, os caras também não estão nem aí. E vocês acham que eles vão querer arriscar a economia própria deles por causa do Alexandre de Moraes? A Magnitsky é pesada, gente, não é fácil. E não é à toa que a gente vê, né, a movimentação de alguns ministros que já estão chorando, tem uns que já tá querendo sair, né? O Barroso aí já tá querendo sair fora. A Carmen Lúcia tá quietinha. Flávio Dino tá meio assim, né? Sei não. Porque a Global Magnitsky decreta o fim não, né? Mas a falência econômica da pessoa. A pessoa fica completamente isolada, certo? Mas isso a gente pode deixar para outro vídeo e falar um pouco mais aprofundado neste assunto, né? Que é legal comentar também. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like, quem não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho. E um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo do Liberdade em Pauta.